Fala galera do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, da disciplina de Matemática. Vamos para mais uma videoaula do nosso período de quarentena. Hoje nós vamos tratar o assunto sobre hipérboles. Nós vamos ver o que é uma hipérbole, como que é a equação dela, e a equação da hipérbole e a excentricidade da hipérbole. Então eu espero que vocês assistam a aula até o final, aproveite, anote se tiver alguma dúvida, pause o vídeo, volte se você não entender e tenha um melhor aproveito do vídeo. Valeu galera, até daqui a pouco. Vamos lá, vou sumir para a apresentação. Fui lá, valeu! Então galera, vamos lá para o conceito de hipérbole. O que é uma hipérbole? Então nós temos aqui o desenho de uma hipérbole, seria como se fossem duas parabólicas, mas juntas. Certo? Então são duas figuras juntas. Esse meio, esse desenho aqui, ó, é a hipérbole. Esse desenho aqui seria a hipérbole, a figura que nós queremos estudar. Então vamos lá. O que é hipérbole? Hipérbole é uma curva formada por todos os pontos tais que o módulo da diferença de suas distâncias a dois pontos fixos, dados que são os focos, é constante igual a 2a. Então vejam só, nós temos aqui o eixo real e o eixo imaginário da hipérbole. Lembrando, pessoal, qual é o valor do eixo real? O eixo real sempre vai valer 2a. O eixo imaginário, 2b. E o valor de foco até foco, 2c. Então, voltando com aquelas relações A, B e C. Então, F1 e F2 são os focos. O, o centro. A linha, eixo real. O segmento de reta B, B', o eixo imaginário. E F, segmento de reta F1, F2, a distância focal. Então nós temos ali o comprimento da reta do eixo real 2A, o eixo imaginário 2B, a distância focal 2C. E note que também o eixo imaginário e o eixo real são eixos de simetria da hipérbole. Então lembrando, voltando à questão da simetria da hipérbole, assim como na elipse. Então ele corta as duas, o que tem de um lado tem do outro congruente. Os eixos reais, real e imaginário, são perpendiculares, o que possibilita obter uma relação métrica envolvendo A, B e C. Lembrando, eixo perpendicular é eixo que forma 90 graus. Então são dois segmentos de retas que vão formar 90 graus. Formando 90 graus, nós podemos usar aquelas relações A, B e C do teorema de Pitágoras, pessoal. Na hipérbole, a determinação da medida do eixo imaginário é feita com base na distância focal e na medida do eixo real. Então nós temos aqui, para determinar esse valor aqui, então vamos lá, determinando a reta, valor do B até o centro, B, C, a distância do foco. Agora nossa hipotenusa vai ser a distância do foco. E agora o valor do eixo real, né, meio eixo real, o valor do A será aqui, não será um dos catetos do triângulo. Então a gente pode estabelecer a fórmula C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, o valor do foco até o centro ao quadrado é igual a o eixo imaginário do ponto A até o centro ao quadrado, mais B, que é metade do eixo imaginário, até o centro ao quadrado. Podemos traçar um retângulo com um centro O, de lados medindo 2A e 2B. Esse retângulo é um elemento auxiliar na construção de uma hipérbole, pois as retas que contêm as suas diagonais são assíntotas da hipérbole. Então nós traçando aqui duas diagonais, nós podemos fazer aqui uma hipérbole. O ângulo θ entre as duas assíntonas é chamado abertura da hipérbole. Então quanto maior esse ângulo, maior vai ser a abertura da hipérbole. Quanto menor, menor a abertura da hipérbole. Pessoal, assim como na elipse, a hipérbole também tem a questão da sua excentricidade. Então como que eu calculo a excentricidade da hipérbole? Assim como na elipse, o valor do foco dividido por o valor do eixo imaginário, metade do eixo imaginário, que seria do ponto A ou A' até o centro. Foco até o centro, ou foco 1 ou foco 2 até o centro. Então seria esse valor. Lembrando que o valor do eixo imaginário é 2A. Então se eu tenho o A, é metade do eixo imaginário. Se eu tenho o valor do foco
do eixo do foco é 2C, divididos a metade é C. Eu poderia também escrever excentricidade como sendo o valor do foco até foco sobre o eixo imaginário, que daria 2C sobre 2A. Porém, eu simplifico, divido 2 por 2, que dá 1, ficando C sobre A. Agora nós temos a equação da hipérbole. Vamos fazer a apresentação da hipérbole por meio de uma equação no plano cartesiano. Traçamos uma hipérbole no centro da origem, então vejam só, essa primeira hipérbole vai ser o centro da origem, o centro dela vai ser a origem, no ponto 0 e 0. Daqui a pouco nós vamos estudar um pouco diferente. Focos nos pontos F1, menos C e 0, F2, C e 0, eixo real com extremidades ponto menos A e 0, A', A e 0, e eixo imaginário com extremidades nos pontos B, 0 e B, 0 e menos B. Então nós temos aqui o centro, 0 e 0, A', B e B'. Como fazer uma determinação? Novamente encontramos quem? Um triângulo retângulo, que nós podemos fazer a relação através de quem? De Pitágoras. Através da equação reduzida da hipérbole, com o centro na origem e os focos em eixo x, é x² sobre A menos y² sobre B igual a 1. Só que essa vale, só voltar um slide, essa vale quando a hipérbole ela está na horizontal. Vejam só, quando ela está voltada no eixo horizontal, certo? No eixo x. Agora, quando nós mudarmos a hipérbole para um eixo vertical, nós vamos ter o seguinte: analogamente, os focos da hipérbole estivessem sobre o eixo y e o centro da origem do sistema de coordenadas cartesianas, sua equação reduzida será y sobre A menos x sobre B igual a 1. Então vejam só, eu mudei agora ela para o eixo na vertical. Quando eu mudo para o eixo na vertical, assim como na elipse, eu vou trocar o A de lugar. Eu vou colocar o A embaixo do Y. O Y vai ser dividido por A, porque o eixo maior vai estar sobre o eixo Y e o eixo menor sobre o eixo X. Então eu fiz aqui para nós compararmos as equações. Nós temos aqui, quando ela está na horizontal, o eixo maior está sobre o eixo x, vai ficar x² sobre A² menos y² sobre B² igual a 1. E quando o eixo maior está sobre o eixo y, vai ficar y² sobre A² menos x² sobre B² igual a 1, pessoal. Nos exemplos anteriores, as hipérboles têm centro na origem, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, centro na origem. Agora, no sistema cartesiano, caso o centro da hipérbole seja outro ponto do plano, temos duas situações a considerar para obter sua equação reduzida. Primeiro, os focos estão sobre uma reta paralela de eixo das abscissas, podendo estar sobre ela. O centro será no ponto x0 e y0. Então, aqui elas não estão mais sobre o centro, certo? Ela está em outro ponto. Agora a gente vai ter um ponto x0 e y0. Para nós determinarmos, nós vamos dar x menos o ponto x0, onde está localizado o centro, ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. O x e o x0 são as coordenadas do centro dela, da hipérbole. Agora, analogamente, quando ela está na vertical, também nós vamos trocar lá. Vai ser y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, trocou a hipérbole, se ela está na horizontal sobre o eixo x, é uma equação. Se ela ficar na vertical sobre o eixo y, outra equação. Então nós temos que cuidar muito com isso, pessoal. Então analisar essas questões. Ok? Então eu vou deixar para vocês alguns exercícios da página 31 e 32 para vocês fazerem. Façam os exercícios, tirem dúvidas, aproveitem para estudar um pouco. Professor, eu não entendi. Aproveita, tira, anota a dúvida que você não entendeu aqui do vídeo.
assista de novo, se você não entendeu, anota a dúvida e fala comigo no aplicativo Zoom. Então esses exercícios é para fazer na apostila, quem está sem apostila faz no caderno, pega a apostila pelo online, pelo Positivo On e me entrega depois, ok? Tira uma foto e manda pelo Positivo On ou no meu WhatsApp. Valeu galera, até a próxima aula!